caros amigos e amigas e todos aqueles interessados em compreender melhor o alcance do projeto de lei 634, aprovado pelo plenário do Senado em 12 de abril de 2022, sobre a lei da alienação parental, também modificando o Estatuto da Criança e Adolescente. Afinal, se trata de uma retração, de uma perda, de uma fragilização da lei da alienação parental, ou se trata de um avanço, de uma consolidação, de um melhoramento da mesma lei. Eu sou Carlos Montanho, professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, e quero aqui tecer alguns breves comentários para ajudar a compreendermos melhor o alcance dessa lei. Primeiro, quero fazer uma breve contextualização. Efetivamente, a Lei 12.318 de 2010, a Lei da Alienação Parental, representa um avanço civilizatório na proteção das crianças, dos adolescentes, contra o chamado abuso afetivo por esta lei ou a violência psicológica que representam a alienação parental, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente. Representa, na verdade, uma conquista civilizatória na luta pela defesa dos direitos humanos, pela defesa dos direitos das crianças, pela igualdade de gênero. Mas há setores, desde a sua aprovação, que têm se oposto, que têm até tentado fragilizar, esvaziar e até anular a lei da alienação parental. Que tendências e que fundamentos sustentam aqueles setores que enfrentam a lei e que tentam até a sua revogação? Em primeiro lugar, tendências ultraconservadoras, fundadas tanto no moralismo e patriarcalismo, na atribuição rígida de papéis sociais por gênero. Por exemplo, caberia à mulher o cuidado exclusivo dos filhos. E fundados no moralismo e no fundamentalismo religioso, que sustenta a rejeição a qualquer novo arranjo familiar, diferente daquele típico, tradicional, mononuclear heterossexual. O desprezo ao divórcio, às separações conjugais, aos novos casamentos, o combate à existência ao duplo vínculo familiar. Mas, em segundo lugar, e por outro caminho completamente diferente, há tendências que podemos certamente caracterizar de sexistas, que se sustentam nos mesmos fundamentos anteriores: machista, patriarcal, fundamentalista, moralista, mas que, sob esses fundamentos, sustentam uma suposta disputa de gêneros em torno da guarda dos filhos. Ou seja, os argumentos contra a lei da alienação parental fundam-se, ora, no machismo e no patriarcalismo, no moralismo e fundamentalismo religioso, ou até num claro desconhecimento, negacionismo e desvirtuamento do conceito e da lei da alienação parental. Há, a partir daí, diversos projetos de leis, dentre eles o 634, que é objeto da nossa análise. Quero muito rapidamente apresentar alguns antecedentes. Desde a sua própria aprovação em 2010, há projetos que visam a revogação, anulação ou o esvaziamento da lei da alienação parental. Como, por exemplo, aqueles emanados na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, no Senado, presidida pelo então senador e pastor Magno Malta, criado em 2017, Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Maus Tratos, com antecedente em 2008 da Comissão Parlamentar de Inquérito contra a Pedofilia, que visava enfrentar a lei e que concluiu com o relatório pedindo a revogação completa da lei. Por outro lado, temos também como antecedente deste processo de enfrentamento da lei da alienação parental as declarações e os combates claramente contrários à lei da hoje ex-ministra e pastora também
do governo Bolsonaro, do Ministério da Mulher, a Família e os Direitos Humanos, Damares Alves. E, finalmente, como alguns dos antecedentes, dos precedentes, em 2018, o projeto de lei do deputado Flavinho, que visava a completa revogação. Ou seja, o que temos é um caminho claramente orientado para a revogação da lei, contrário à lei, que se fundam no ultraconservadorismo, no campo ideológico da sociedade. Este projeto de lei, hoje aprovado pelo Senado, projeto de lei 634, segue a seguinte tramitação. Parte de um projeto de lei no Senado em 2016, número 19, apresentado pelo então senador Ronaldo Caiado, que visava alterar o Código de Processo Civil para dar trâmite prioritário às matérias sobre alienação parental. Esse projeto, uma vez aprovado, foi para a Câmara de Deputados, que assume o número 7.352 em 2017 e que passa por diversas comissões, passa por diversos requerimentos e reúne num único projeto mais de 15 projetos de leis sobre ou em torno da alienação parental. Finalmente, aprovado em 16 de dezembro de 2021, este projeto de lei 7.352 volta ao Senado, agora sob o número 634 e sob a relatoria da senadora Rose de Freitas. Este projeto, recebido pela senadora Rose de Freitas, sofre, a partir do relatório número 109, um conjunto de críticas e ressalvas e, no seu parecer número 110, apresenta ao Senado um projeto de lei 634 visivelmente diferente àquele originalmente por ela recebido. Faz, no seu parecer número 109, alguns comentários em geral, fundamentalmente orientados para uma avaliação crítica ao conceito da síndrome de alienação parental. Afirma também que se trata de um tema que merece muito maior debate da sociedade e do Congresso e organiza o projeto de lei em 3 tipos de propostas. As propostas de alteração de artigos existentes na lei da alienação parental, aquelas propostas de inclusão de novos artigos na lei da alienação parental e aquelas propostas de inclusão de textos sob artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero agora apenas salientar aqueles artigos as quais, originalmente apresentados no projeto de lei, que são justamente objeto de confusão na avaliação do que foi aprovado no Senado como projeto de lei 634. Quero mostrar que esses artigos, que essas propostas estavam presentes originalmente, mas elas foram objeto de ressalva da relatora e excluídos no parecer final. E, portanto, no projeto de lei que vai para o plenário em 12 de abril de 2022. Em primeiro lugar, o projeto 634 continha originalmente um artigo que inclui no rol exemplificativo de atos de alienação parental o abandono afetivo. A relatora afirma que o abandono afetivo não pode ser considerado como caracterizador de alienação parental, porquanto seria uma deturpação desse conceito e, portanto, apresenta uma ressalva para a sua exclusão. Por outro lado, o projeto de lei originalmente estatui a mudança de domicílio por razões de emprego não caracterizaria ato de alienação parental. A análise da relatora é que o texto não é explícito quanto ao tipo de guarda, se é unilateral ou compartilhada, ao qual
se refere esta proposta, que também não explicita o conceito de subsistência envolvido no emprego ou no trabalho que justificaria a mudança de domicílio, e tudo isto geraria uma inseguridade jurídica. O texto ainda, segundo a relatora, contraria a Lei da Guarda Compartilhada, número 13.058 de 2014, que estabelece que pai e mãe têm direito a autorizar ou negar mudança do filho de município. Este artigo da lei, inspirado na Convenção sobre Sequestro Internacional da Criança. Portanto, a ressalva é também para exclusão do texto final. A proposta original inclui também, na lei da alienação parental, propõe a inclusão do conceito de parentalidade responsiva e apresenta alguns exemplos de como deve ser o comportamento da parentalidade responsiva. A análise da relatora é que se trata de uma imiscuição inconveniente do legislador em áreas que não tem conhecimento e claramente mostra que há convergências entre o conceito de parentalidade responsiva derivado da teoria do apego e o conceito de síndrome de alienação parental a partir da teoria do Richard Gardner. E, portanto, também apresenta uma ressalva para a exclusão do texto final. Uma outra proposta do PL original é que impõe a realização de depoimento e de oitiva na criança e quando houver dúvidas entre as versões das partes, estabelece que deve se dar consideração prioritária à entrevista, à declaração, à oitiva da criança e adolescente. A relatora afirma que parece temerário, nos termos dela, se não descabido, ainda nos termos dela, que o legislador pretenda impor a prioristicamente aos profissionais, peritos, um critério rígido para estabelecimento dessa prioridade. Portanto, coloca a ressalva que leva também à exclusão desta proposta do texto final. O texto original, o PL original, também propõe a vedação, a impossibilidade da aplicação da lei da alienação parental, ou seja, sobre o deferimento da alteração de guarda, da fixação de domicílio ou da guarda compartilhada em favor do genitor quando este estiver sofrendo em trâmite ainda, denúncia relativa à violência física, psicológica ou sexual contra a criança ou violência doméstica. Afirma a relatora que esta proposta viola a cláusula pétrea, o princípio de presunção de inocência, artigo 5º da Constituição Federal. Viola ainda a prioridade absoluta do superior interesse dos direitos das crianças, artigo 227 da Constituição. E ainda, mesmo no caso que haja violência contra a criança, já existe legislação específica para afastamento do agressor, conforme artigos 101 e 130 do Estatuto da Criança e Adolescente. E, portanto, a ressalva da relatora leva à sua exclusão. Vamos avaliar. Esta proposta final, o projeto de lei 634, a partir destas ressalvas da relatora, representam, aprovado pelo Senado, um avanço ou um retrocesso na lei da alienação parental, no combate à alienação parental. Vejamos excluídas as diversas propostas originais, ressalvadas pela relatora, outras tantas que sofrem nova redação e com a inclusão de algumas emendas, podemos dizer que o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado,
efetivamente, e que foi agora para a sanção presidencial, representa um claro avanço e solidificação da lei da alienação parental, do Estatuto da Criança e Adolescente, no que tem a ver com a garantia dos direitos da criança e com o combate à alienação parental. Vejamos os aspectos que eu considero positivo deste projeto de lei, tal como foi ao plenário do Senado e não como foi apresentado originalmente, a partir do processo na Câmara de Deputados. Em primeiro lugar, primeiro aspecto positivo, o PL 634 reuniu num único projeto inúmeros PLs, em torno de 15. E, portanto, todos esses PLs, todos esses projetos de lei perderam materialidade e efeito porque eles foram reunidos e as suas propostas reunidas naquilo que chega a partir do relatório, a partir da avaliação, a partir do que a senadora Rose de Freitas apresenta ao plenário do Senado. Portanto, o conjunto de PLs e de propostas em torno da alienação parental fica sem efeito. Em segundo lugar, o parecer final da relatora retirou do texto definitivo todos aqueles pontos danosos para a lei da alienação parental. Sejam aqueles que desvirtuariam a lei, como considerar o abandono afetivo como alienação parental, como estabelecer o parâmetro da parentalidade responsiva, etc. Sejam aqueles que criam insegurança jurídica, como a questão da mudança de domicílio por questões de emprego. Sejam aqueles que violam cláusulas pétreas do direito, como o impedimento de determinação de guarda ao genitor que responde por denúncia de violência, violando não apenas a presunção de inocência, como também, fundamentalmente, o direito superior da criança e adolescente. Sejam aquelas propostas diretamente voltadas para a própria revogação da lei, como aquelas emanadas da CPI do ex-senador Magno Malta ou do PL 10.639 de 2018 do deputado Flavinho. Em terceiro lugar, um terceiro aspecto que consideramos positivo do PL que foi aprovado no Senado é que incorpora diversos aspectos, diversos dispositivos que podemos avaliar como positivos. Não sendo nenhum deles fundamentais, mas evidentemente contribuem positivamente com o melhoramento tanto da lei da alienação parental quanto do Estatuto da Criança e Adolescente. A saber, a garantia de visita assistida a genitor alienador, preservando, sim, o direito superior da criança e adolescente e evitando a sua revitimização a partir do afastamento daquele genitor, daquele sujeito amado considerado alienador. Em segundo lugar, permite a nomeação de peritos por parte do juiz quando os de ofício forem insuficientes, permitindo a tramitação mais ágil dos processos. Em terceiro lugar, revoga-se a suspensão do poder familiar a genitor por prática de alienação parental, garantindo novamente o direito superior das crianças e adolescentes. Por outro lado, nos parece também positivo que adensa e valoriza o acompanhamento psicológico e biopsicossocial em torno da prática da alienação parental. Ainda um outro aspecto, regula o depoimento e a oitiva de crianças conforme a legislação pertinente. Como medida provisória, também o PL 634 dá prazo de 3 meses para aqueles processos em andamento, o que nos parece também positivo. E, fundamentalmente, em torno do Estatuto da Criança e Adolescente, recomenda que antes da suspensão do poder familiar, o juiz realize oitiva com a criança, ouça também a outra parte do processo. E determina que o juiz, em caso de indícios de violação de direitos da criança, comunique ao Ministério Público. E o quarto aspecto que nos parece extremamente positivo da lei, do projeto de lei 634, é que consolida-se o entendimento de que, mesmo questionando
ou até rejeitando, como o caso da própria relatora o faz no seu parecer número 109, mesmo questionando ou rejeitando o conceito de síndrome de alienação parental, a chamada SAP, a Lei 12.318 de 2010, a Lei da Alienação Parental, deve ser considerada, constitui um instrumento civilizatório de proteção da criança e adolescente na garantia dos seus direitos superiores. Isto é, a diferenciação entre a alienação parental e a síndrome de alienação parental, que não podem ser identificadas, entendendo que a lei fala e trata, versa sobre a prática da alienação parental e não da síndrome, fundamentando evitar e romper essa confusão entre síndrome de alienação parental e prática de alienação parental, que leva a muitos críticos da lei se fundarem na crítica à dita síndrome de alienação parental. Espero, nestes poucos minutos, ter contribuído com a avaliação, que me parece extremamente positiva no resultado final, que hoje vai para a sanção presidencial do projeto de lei 634, que vem melhorar, consolidar e deixar de lado todas as propostas de esvaziamento, de eliminação, de supressão, de revogação da lei da alienação parental. Muito obrigado, espero ter contribuído com a reflexão de vocês.